Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renato Lima, serei aqui a pessoa que fará a introdução desse webinar. Então, bom dia para quem é do Brasil, boa tarde para quem é de Portugal, porque teremos também alguns participantes aí de Portugal. Antes da gente começar o webinar, gostaria de passar algumas informações importantes aqui, que esse webinar está sendo gravado para que depois seja disponibilizado no YouTube, para que quem não puder assistir, possa rever. E quem também quiser rever aí o webinar, vai estar disponível, compartilhar com os colegas de empresa. Iremos receber todas as perguntas via chat e serão respondidas no final da apresentação. Então, sugiro que vocês, na hora que tiverem a pergunta, já indicam no chat para que no final nós possamos responder todas as questões, você não esquecer a sua dúvida. Como está indicado aí, clique no botão do chat, escreva sua pergunta, pressione o Enter, vai estar disponível. E todos os microfones estarão no mudo aí para a gente poder garantir a fluência aí do nosso webinar da melhor maneira possível. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar aí o nosso apresentador, Eduardo Ferrão. O Eduardo é de Portugal, mora em Lisboa, é a nossa pessoa com grande experiência na questão de detecção por vídeo, trabalhou em vários projetos, várias provas de conceito em diversos tipos de segmento verticais. Como eu comentei, ele é de Portugal, então tem algumas palavras que podem ser um pouquinho diferentes entre o português de Portugal e o português Brasil. Por exemplo, é comum em Portugal falar fumo e não fumaça, entre outras palavras. Então, pode ter esse tipo de diferença, mas ao longo da apresentação aí, caso vocês fiquem com dúvidas, estou aqui também disponível para auxiliá-los, ok? Eduardo, pode começar. Muito obrigado pela sua participação e a sua contribuição aí junto ao nosso mercado e passar um pouco da sua experiência aí do mercado europeu para nós aqui do Brasil em relação a essa tecnologia Aviotech especialmente nesse caso, para o segmento de armazéns e logística de maneira geral. Obrigado, Eduardo. Ok, muito obrigado a todos. Bom dia para o Brasil e bom dia e boa tarde para Portugal. Obrigado, Renato, pela introdução. Como o Renato falou, vou tentar fazer uma apresentação de certa forma cuidada e elaborada a nível linguístico para que se assemelhe entre Portugal e Brasil, de maneira que algumas diferenças de algumas expressões não se notem tanto. Trabalho na Bosch Security Systems desde 2004, sempre ligado à parte de detecção de incêndios, e hoje trago para vocês a apresentação da nossa câmara de detecção de incêndio, que se chama Aviotech, com uma aplicação importante na parte da indústria de armazéns e logística. Vamos então começar. Como vocês sabem, e nós recolhendo um feedback com os gestores das diversas instalações, a nível de segurança contra incêndio para armazéns, na indústria de armazéns e logística, existem 4 principais objetivos nomeados por estes gestores de segurança. Sem dúvida nenhuma que o primeiro é a vida em primeiro lugar. Então, de maneira a poder garantir quer a segurança, quer as pessoas, quer as próprias máquinas, é um dos fatores importantíssimos. Depois ao fim e ao cabo, os danos que podem acontecer nos equipamentos. Como vocês sabem, um dano numa máquina, à partida, é demorado e uma eventual substituição é uma substituição muito cara e poderá haver-se ainda o caso de se poder perder o stock, ou o estoque, como vocês costumam dizer no Brasil, da parte do determinado equipamento que se encontra armazenado. Claro que conhecer o risco é muito importante, conseguir saber que o nosso negócio não vai ser interrompido,
tentar aplicar medidas para minimizar estes riscos é, sobretudo, muito importante. Tanto que os custos associados à reconstrução de um armazém ou de um depósito, eventualmente a substituição dos equipamentos, é muito caro e traz bastantes inconvenientes. Recolhemos ao longo desta da nossa da atividade que nós temos, recolhemos bastante informação a nível de. Deixa-me só fazer aqui uma coisa rápida que eu. Sim, senhor. Recolhemos alguns relatos na imprensa, sobretudo com notícias selecionadas ou para a nível de incêndios e armazéns, como depósitos onde existem vários incêndios que nem sequer se sabe qual é a origem, tendo algum deles levado a longas investigações, inclusive com suspeita-se que o incêndio é muitas vezes de um ato criminoso. As minhas desculpas, tenho aqui um problema aqui de atraso na minha internet. Então, a nível de segurança contra incêndio, existem vários riscos, tal como os materiais inflamáveis que se encontram armazenados, tal como uma estrutura ou atividade de um armazém, independentemente de como é colocado o equipamento, e também a armazenagem a nível no exterior. Tudo isto leva-nos a que hajam leva a que haja alguma detecção específica e de uma forma inicial, que é o que realmente nos interessa. A nível de detecção de incêndio, como vocês sabem, precisamos mesmo de detecção de incêndio a nível da indústria e temos também algumas opções, tal como recorrendo a detectores pontuais, detectores de feixe linear, aspiração de fumo ou mesmo detectores de chama. Portanto, para isso temos que avaliar uma elevada carga de incêndio, eventualmente um ambiente difícil e em que condições está em que condições está armazenado o nosso equipamento. Tudo isto tem uma grande dificuldade, que é o fumo vai se desenvolver de uma maneira que para chegar ao nosso detector, para chegar ao nosso equipamento, vai demorar muito tempo. E isso, sem dúvida nenhuma, como a utilização de uma câmara de detecção de incêndio como a Aviotec, como a que vocês veem agora, conseguimos detectar um incêndio numa fase inicial bastante mais rápida. Claro que os equipamentos colocados em grande altura requerem também uma determinada limpeza, requerem que têm desgaste, requerem plataformas elevatórias para os ir limpar e fazer manutenção. Utilizando uma câmara igual à que vocês veem, rapidamente a manutenção é feita, porque ela pode ficar dentro de uma caixa, a lente se tiver que ser limpa de forma rápida e está sempre funcional. No entanto, a variação da temperatura faz com que também sejam ativados alguns falsos alarmes. E vamos ver mais à frente na apresentação uma fotografia onde vocês vão ficar a ver como é que o fumo se concentra, tendo em conta o calor que se encontra no teto. Isto para dizer que a Aviotec vai ser um equipamento que vai contrariar este tipo de detecção ou este tipo de detector que se tem que colocar no teto e consegue-se utilizar a câmara a uma altura muito mais fácil de manuseamento para uma detecção bastante mais rápida. Deixem-vos primeiro apresentar uma informação acerca de como se desenvolve um incêndio. Isso é importante. O desenvolvimento do incêndio assenta em 4 fases. Temos a parte da eclosão, a propagação, a combustão contínua e o declínio das chamas. Claro que isto tudo depende e é um fenómeno aleatório, ou seja, depende do tipo de combustível, depende da disposição do combustível e, claro, depende também da renovação do ar. Nós vamos nos concentrar apenas nas 2 primeiras fases, onde falamos na parte de eclosão e propagação. Tal como o nome indica, a eclosão é a fase inicial do incêndio, ou seja, tem uma duração condicionada, fundamentalmente adequada à quantidade e à qualidade do material combustível. Depois temos a propagação, onde aqui sim temos uma fase muito rápida de transmissão de alarme, de incêndio, eventualmente até aos combustíveis mais próximos. É um processo de propagação contínua e que
habitualmente aqui há uma elevação gradual da temperatura, sobretudo no compartimento onde se desenvolve o incêndio. Podemos dizer que quase no final da propagação, aí entre os 500 e os 600 graus, dá-se um fenómeno que se chama flashover, que determina o fim da propagação do incêndio. Ora, a nível dos dispositivos de detecção de incêndio, nós vamos utilizar, deixem-me só, nós vamos utilizar a parte dos detectores, sobretudo até chegarmos entre a eclosão e a propagação. Como vocês veem aqui, existem duas curvas distintas, uma curva de fumo e uma curva relacionada com chama. A nível de, temos a parte inicial, a eclosão do incêndio, ele vai evoluindo até uma determinada situação e aqui colocamos os nossos diversos dispositivos. Temos os nossos detectores de aspiração, a parte de detecção linear, eventualmente os detectores de fumo, monóxido de carbono e óticos térmicos e até chegarmos e conseguimos detectar eventualmente um incêndio mais ou menos nesta fase da nossa curva de desenvolvimento de incêndio. Já para a chama, temos uma fase inicial onde não temos, não há calor, sobretudo não há calor, fumo também não existe, irá haver, começando a haver chama, e aí para isso usávamos os nossos detectores de chama, e eventualmente quase já no final do desenvolvimento do incêndio a nível da propagação, utilizamos um detector térmico. Ora, onde é que se situa a nossa Câmara de Detecção de Incêndio, a Aviotec? A nossa Câmara de Detecção de Incêndio, a Aviotec, situa-se exatamente nesta posição que vocês veem, precisamente antes de chegar à aspiração, que vai ser relacionada com fumo, a parte linear também relacionada com fumo e eventualmente até a parte de detecção de chama. Vamos então dar uma ideia de como realmente isto funciona. Ora, a nível de funcionamento, nós temos que toda a cena, toda a câmara, tudo o que ela vê, ou seja, isto que vocês veem do lado esquerdo do ecrã, para a câmara é uma cena. Mesmo que exista uma chama ou um alarme ou um fumo neste ponto da imagem ou naquele ponto da imagem, ou seja, em qualquer ponto desta imagem, é importante ou vai acontecer, sem dúvida nenhuma, a informação de incêndio. Com isso, nós conseguimos fazer a detecção, usamos, claro, algoritmos inteligentes integrados na câmara para fazer este tipo de análise e fazemos também com isso fazemos a nossa gestão de vídeo e, claro, faz sentido enviarmos essa informação para outros sistemas. Por exemplo, podem ser transmitidos via IP para uma central de monitorização, pode-se ligar diretamente do nosso sistema de alarme de incêndio a uma plataforma de vídeo como a Bosch ou a Genetec ou a Milestone, uma vez que a nossa câmara trabalha por ONVIF. Existe também um relé que vai mudar de estado sempre que há uma informação de alarme proveniente por chama ou proveniente por fumo e o trocar de estado desse relé pode ser integrado com um painel de detecção de incêndios. Existe também a possibilidade de criar algumas scripts, que é assim que se chama, algumas mini programações dentro da câmara, para enviar uns screenshots de imagens para o nosso smartphone ou para um telefone que seja capaz de receber esse tipo de mensagem em fotografia. Para que tenham uma ideia, a câmara de detecção de incêndio, em cada 1,2 segundos, consegue fazer cerca de 20.000 análises de informação. Deixem-me falar em dois modelos distintos. Existem vários algoritmos. A câmara detecta vários, ou utiliza vários algoritmos, mas realmente três são muito importantes. E só quando estes três são válidos é que a câmara informa de uma informação de alarme, informa de uma situação. No caso de chama, temos o núcleo e a forma da chama, temos a cintilação da chama e também temos o grau de luminância que a nossa chama tem. Com estes três fatores e através de diversas configurações, com 4 segundos e 8 segundos de verificação para não termos eventualmente algum falso alarme e para confirmar se realmente é uma informação válida ou não para chama, a câmara vai detectar e vai ativar em alarme. No caso de fumo, vai ter que detectar um movimento de eventualmente objetos transparentes, como por exemplo o fumo, neste caso, se é ascendente ou se é lateral, ou seja, não lhe vai interessar se o fumo vai vir de cima para baixo, porque
O natural é que o fumo tenha uma eclosão de baixo para cima e não de cima para baixo. Logo, esse é um movimento onde o algoritmo não se vai interessar. E também, aí sim, distinguir entre fumo ascendente e objetos em movimento. Temos alguns vídeos que vocês vão poder analisar e ver, alguns deles feitos em Portugal, outros noutros países, mas todos eles elaborados dentro de instalações físicas. São vídeos ao momento, naquela altura, em tempo real. Deixem-me vos mostrar, por exemplo, no nosso laboratório de testes em Ottobrunn, temos a evolução, por exemplo, do incêndio com base em chama, e vocês vão ver daqui a bocado um pequeno retângulo a circular a chama, indicando que o alarme foi ativado. E neste caso tínhamos uma informação de alarme proveniente do nosso relé ou, eventualmente, no software de gestão gráfica. Como vocês repararam, o fogo começou de uma forma sem fumo, uma vez que o combustível era etanol, logo não produz fumo, e faz com que o movimento da chama, o acto de movimento da chama, o sítio onde está a câmara, a análise vai ser feita de modo a identificar que houve uma situação de chama. Da mesma forma, se eu tiver fumo, e se vocês repararem na cena do lado direito, o ambiente não é propício a que a detecção seja muito rápida. Porquê? Porque o fumo é muito parecido ao ambiente que o rodeia, ou seja, está muito parecido à cor que temos na parede e, eventualmente, à cor que temos no chão. Mas se vocês repararem, já temos um retângulo precisamente a circundar o sítio onde se encontra neste momento a perturbação. Isto é fácil de identificar porque se o vídeo for transmitido para um sistema de vídeo, um BVMS ou um BMS, o operador consegue verificar rapidamente o local onde ocorreu a perturbação. A central de incêndio vai receber a informação de que neste momento o relé mudou de estado e temos uma situação de alarme. Isto estamos a falar num modo de cor, mas é importante dizer que existe também a possibilidade de a própria câmara trabalhar que não seja no modo de cor, que seja no modo sem luz, por exemplo, usando infravermelhos, sensores de infravermelhos ou projetores de infravermelhos, e neste caso estamos a fazer um teste de chama, onde o alarme já foi produzido e identificamos a chama a este tipo a uma distância considerável. Da mesma forma, analisamos a chama, desculpem, o fumo. Ora, quer a chama, quer o fumo, e são independentes, e vocês conseguem avaliar através da informação ou dos metadados em amarelo qual o movimento do fumo, para onde é que ele se está a deslocar, e a informação de alarme que já circunda, ao fim e ao cabo, o meu fumo. Portanto, esta informação é importante, sobretudo porque foi feito à noite só com projetores de infravermelhos. Para vocês terem também uma ideia do que nós falamos, só precisamos, sem necessidade de projetores de infravermelhos, precisamos apenas de uma luminosidade de 2 luxes. São suficientes quer para identificar fumo, quer para identificar chama. E vocês podem reparar na imagem que veem que a imagem da Aviotec com dois luxes tentando analisar fumo e a imagem que conseguíamos com o telemóvel à mesma distância e da mesma maneira chama e também com o telemóvel à mesma distância. Como vocês podem ver, quase sem a presença de luz, somos capazes de ter a imagem que vocês veem à vossa frente. Claro que isto se faz recorrendo à inteligência artificial. A câmara vai conseguir analisar a densidade do fumo, e isso é importante falar na densidade do fumo, porque o fumo tem que ter uma certa densidade para começar a ser interpretado como, eventualmente, um alarme de incêndio. A análise de turbulência, como se desloca, que tipo de flickering tem a chama, por onde se desloca o fumo. A análise das cores, no caso de ser em modo de cor, e, eventualmente, claro, a análise de movimento. Tudo isto entra num fator de decisão e análise, é informado
a câmara decide então se temos uma situação de alarme ou se temos uma situação de não alarme. E é importante dizermos que esta situação de alarme é válida, quer para a situação de chama, quer para a situação de fumo. E podemos ter as duas combinações. Podemos ter na mesma cena fumo e chama, como também podemos ter na mesma cena um sítio onde habitualmente temos chama e dizemos à nossa câmara, muito bem, a chama não me interessa porque é habitual eu ter, quer é que me indiques um problema se eu tiver eventualmente fumo. E isto também é possível fazer este tipo de programação na nossa câmara. Como tal, temos a combinação de algoritmos físicos associados à inteligência artificial. Mais de 20 algoritmos são um fator de entrada de decisão para alarme pela inteligência artificial. Precisamos de 2 luxos no mínimo, ou no mínimo, sim, no mínimo 2 luxos, e temos uma área de detecção alargada, ou seja, toda a cena, toda a área, toda a imagem que vê a câmara é válida para identificar uma perturbação ou um alarme. Aqui mostro-vos um vídeo que foi elaborado nas instalações da Bosch Security Systems em Ovar, Portugal. Fizemos um teste no exterior. O que vocês veem aqui, a câmara está sensivelmente colocada a 5 metros de altura, 4 metros e 80. Temos cerca de 25 metros até esta área, desde a câmara até este sítio temos 25 metros, e entre estes dois contentores foi colocada uma máquina de fumo para gerar precisamente fumo. A pessoa que vocês vão ver ali, por acaso sou eu. E vocês vão se perceber o tempo que demora e como a câmara analisa o movimento do fumo. E é claro que aqui temos é importante porque tivemos um bom cenário, não havia muito vento e o contraste era formidável, mesmo criado pelo bosque que se encontra lá atrás. Vocês veem claramente a identificação do fumo por parte da câmara. Neste momento entrou em alarme, ou seja, e vocês veem um quadrado encarnado à volta do fumo, indicando qual é o movimento e onde está a acontecer realmente o problema. O fumo vai continuando, vocês vão vendo, ele vai se dissipando, vai tendo menos densidade, agora vai virar para o meu lado direito, porque está a terminar, o vento leva-o de um lado para o outro, e, como vocês veem, a câmara continua a identificar o sítio onde está a ocorrer o problema, até que o problema desaparece. Então, temos um problema lá em baixo, pequenino, e há de haver ali qualquer coisa agora do lado direito, onde ele ainda conseguiu detectar ali que houve ali qualquer perturbação. Acho este vídeo bastante esclarecedor, tendo em conta a análise e o comportamento da câmara, utilizando a inteligência artificial. Ou seja, fazendo aqui um pequeno resumo. Conseguimos detectar o fogo na fonte de uma forma inicial, incipiente, de maneira em contraste com detectores de incêndio de última geração que detectam apenas quando a ação os atinge. Estamos a falar de detectores pontuais, de detectores lineares, eventualmente detectores por aspiração. A Aviotec oferece realmente uma vantagem de tempo decisiva e uma detecção bastante precoce, quer na identificação de chama, quer na identificação de fumo. É possível verificar o que é que está a acontecer, portanto, ou seja, conseguimos ter um acesso real à cena no local, ou seja, não é nada que vemos de forma gravada. O relé de alarme muda de estado sempre que há uma situação de alarme. É importante, por exemplo, para ambientes empoeirados, uma vez que ela vai identificar qual é a densidade do fumo. De antes, por exemplo, não havia possibilidade de colocar a câmara no exterior, mas há uma evolução mesmo dentro da Bosch e os algoritmos agora já estão preparados para fazer detecção no exterior. É claro que nós aconselhamos que seja dentro de um shelter, dentro de um abrigo, de maneira que se veja sempre de fora para dentro e não de dentro para fora. Aliás, o teste que vocês viram há pouco foi realmente um bom teste no exterior. E acabamos sempre por existem reais casos de sucesso e cada vez que fazemos uma demonstração no terreno, cada vez que fazemos uma apresentação, um teste, é uma aprendizagem para todos, quer para nós, quer para quem está a assistir. Passo-vos agora uns casos de uso. Por exemplo, aqui
vocês sabem que se estiver quente e se o meu telhado, se o meu teto, a parte mais alta estiver quente, hum, pode-nos trazer alguns problemas e, sobretudo, se está a aquecer, quando temos a presença de eletricidade, temos que identificar o incêndio de uma forma inicial. Na imagem que vocês veem, trata-se realmente de um armazém de forma vertical, cheio de equipamento. É realmente difícil qualquer detector pontual detectar um incêndio de uma forma rápida. Seja ele qual for. Se usarmos uma Aviotec, conseguimos detectar chamas e fumo em segundos, onde a detecção é realmente feita no local, na origem, onde ocorreu o problema e de uma forma rápida. Da mesma coisa, quando há mudanças contínuas, quer de cargas, quer de movimento de veículos, não vão afetar de maneira nenhuma a detecção por parte da Câmara e temos uma situação realmente total, de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, estaremos sempre com a presença de alguém que está a vigiar de forma rápida toda a minha cena, toda a minha instalação. Por exemplo, para o que vocês estão a ver agora aí na imagem, toda essa cena era alvo de se houvesse um alarme de incêndio, por exemplo, atrás aqui do empilhador, assim que ele aparecesse neste ponto, um fumo, que ele começasse a surgir por aqui, ia ser identificado pela câmara. Da mesma forma, quando os tetos são muito altos, sendo os tetos muito altos, como vocês sabem, o fumo, sobretudo o fumo, desenvolvendo-se em cogumelo, vai demorar um certo tempo a chegar ao teto, e aí os detectores que lá tivessem só iam detectar a presença de fumo quando já havia realmente muito fumo. Com a Aviotec conseguimos detectar um fumo numa fase inicial e também a presença de chama e numa fase bastante muito rápida e na forma inicial. Vocês viram ali há pouco como podíamos fazer com a detecção no exterior. Aqui, neste caso, temos o armazenamento ao ar livre, é potenciado por estar aglomerado, por estar junto, e a aplicação de câmaras aqui, câmaras de detecção de incêndio, como a Aviotec, são uma realmente mais-valia. Tendo estas câmaras ligadas a um sistema de vídeo, ainda melhor porque acaba por proteger a nível de vídeo o exterior e a nível de detecção de incêndio, porque a câmara está preparada para detectar então incêndio. Da mesma forma, aqui está realmente num abrigo, paletes de madeira. Aqui temos uma boa cena, porque a cena é suficientemente escura, onde qualquer fumo contrasta, neste caso um fumo relacionado com incêndio, contrasta com o background, com o ambiente que tem a imagem e é detectado de uma forma bastante mais rápida. No caso aqui, se precisássemos de usar sensores de infravermelho, era possível, não havendo iluminação, era possível, e aí tínhamos o aspecto que vocês viram atrás, uma detecção a nível de monocromático, preto e branco, com uma boa resolução e também de forma muito rápida. Para vocês terem uma ideia, daquilo que eu falei a nível do calor, esta foto que vocês veem aqui foi tirada numa instalação durante um teste. Aqui por trás deste contentor, do contentor laranja, foi colocado um cartucho de fumo e o fumo foi subindo mais ou menos até atingir 4 metros de altura e foi então que o que vocês veem, este efeito da foto, apareceu. Existia uma grande almofada de calor que nós não tínhamos sequer detectado e colocou-nos precisamente o nosso fumo abaixo da nossa almofada de calor. Ou seja, qualquer detector que eu tivesse aqui no teto, seja ele de feixe linear ou o que seja, o fumo não ia chegar lá, a não ser que fosse concentrado de tal forma que enchia-me este espaço todo. No entanto, ele ficou aqui neste sítio. Posso dizer que a Aviotec identificou realmente o alarme, onde é que ele estava, como se encontrava, e foi uma boa solução. Reagimos de forma assim, ficámos surpreendidos da maneira como o fumo se concentrava e para nós todos foi uma surpresa e foi um bom desafio também para a Câmara, a Aviotec. Algumas referências.
algumas referências, como por exemplo a Richetti Food Industry em Itália, teve um grave incêndio aqui há uns anos. No entanto, as pessoas internas, os responsáveis de segurança, decidiram melhorar os sistemas de segurança e então foram feitos testes e foram neste momento estão aplicadas 3 dispositivos Aviotec, dois deles na linha de produção e um perto do estoque de onde eles têm o papel. Temos também uma história de sucesso no armazém com robôs automáticos. A nossa câmara foi colocada, não podemos nomear o nome desta fábrica, mas é na América Latina e a arrumação destas prateleiras move-se, tem movimento. Hoje é pequenina, amanhã é grande, hoje não tem ninguém, não tem nada e amanhã está cheio de equipamento. E foi feita uma análise de segurança interna nesta fábrica, onde foi definido que, por exemplo, os sprinklers a colocar no teto não seriam suficientes. O correto era colocar sprinklers em todas as armações metálicas verticais. Como vocês imaginam, é incomportável o preço que se tinha que pagar por este tipo de sprinklagem, além de ter que se colocar o tubo, e além disso é dinâmico. Hoje não tem e amanhã está cheio de equipamento. Foi proposta uma Aviotec, a solução com a Aviotec foi realmente proposta e agradou a todos como uma solução válida. Também, da mesma forma, com o armazenamento ao ar livre, como vocês sabem, existem materiais perigosos que o facto de entrarem em combustão no exterior, o movimento de ar pode levar rapidamente que o fogo passe para dentro das instalações e ainda se torna mais grave o problema do incêndio. É claro que utilizando a câmara Aviotec conseguimos detectar numa fase inicial. Realmente ele faz detectar. O facto de dizer que a Aviotec pode evitar que o fogo se espalhe para o edifício é verdade, uma vez que vai avisar a quem é responsável que está neste momento a ocorrer uma perturbação e alertar para que se combata de uma forma rápida o problema. Os nossos colegas fizeram um teste e vocês vão ver aqui um vídeo que eu ainda não falei disso, mas a câmara, além de ter a parte de detecção de incêndio, tem também uns quantos algoritmos, não são bem algoritmos, são modos de trabalho que não têm a ver com incêndio. Por exemplo, podem-se traçar linhas, como aquela que vocês veem, e dizer que quem passar esta linha passa e há um determinado alarme. Quem deixar um objeto, por exemplo, em determinado sítio, e vocês podem ver aqui que, deixem-me fazer aqui uma pausa, vocês podem ver aqui que aqui foi traçada uma linha, e quem passasse esta linha nesta direção, do lado esquerdo para o lado direito, teríamos um alarme, e foi o que ocorreu. Portanto, houve aqui uma passagem e houve um alarme. Da mesma maneira, se alguém retirar algum equipamento, é também informado de que o equipamento que estava naquele sítio agora neste momento não está. Vocês podem ver, por exemplo, loitering, a parte onde se coloca um determinado objeto. Vocês conseguem ver aqui no vídeo o que ocorreu. Aqui vai ser retirado o equipamento vai ser retirado do sítio e nós tínhamos informado a câmara que aquele equipamento devia estar ali, não devia sair, e assim que o equipamento saiu é informado um alarme para o sistema de vídeo que o equipamento já não se encontra naquele sítio. Quer dizer que além de termos a detecção de incêndio, temos também a possibilidade de
criar regras de análise na nossa Câmara, independentemente daquelas que são só para detecção de incêndio. Aqui, por exemplo, esta pessoa não está autorizada a andar neste espaço. Este espaço foi criado para não ter pessoas durante mais de 5 segundos e assim que ele se interfere neste espaço por cerca de 5 segundos é ativado um alarme. Este alarme não faz ativar o relé de alarme, porque o relé de alarme da Câmara é válido somente para informar incêndio. No entanto, se estiver ligado a um sistema de vídeo, é válido realmente para informar que houve um problema de intrusão, neste caso. Aqui vocês estão a ver um incêndio, conseguem ver do lado da imagem do lado esquerdo em baixo como ocorreu o incêndio e em cima, neste momento, onde é que a câmera mostra realmente onde está a haver o problema. Realmente não sabe que está por trás daquelas caixas, mas mostra exatamente o que aconteceu e onde está. E vocês conseguem ver, neste caso, a tentativa de parar o incêndio com um extintor. Cheguei ao fim da apresentação que tinha para vos fazer. Conseguem saber mais fazendo uma vista neste código QR. Conseguem eventualmente marcar uma demonstração caso assim de vocês seja importante e queiram comprovar o funcionamento da câmara. Obrigado a todos, espero ter sido, vamos lá ver, de certa forma esclarecedor e estou disponível para as vossas perguntas e obrigado. Obrigado, Eduardo. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira é do Fabiano Salles. Obrigado, Fabiano. Como a Aviotec se comportaria no caso de nitrato de amônia? A Aviotec comporta-se como se fosse os nossos olhos. A Aviotec vê, a cena que a Aviotec vê é como se fôssemos nós. Ou seja, se nós conseguirmos identificar fumo numa determinada concentração e identificar chama, e se esse amónio conseguir produzir este tipo de fumo ou de chama, a câmara irá detectá-lo rapidamente. Ok, obrigado. Outra pergunta também do Fabiano, se essa inteligência de linhas e regras estão embarcadas dentro da câmera e complementando aqui, se não precisa de um VMS para isso. Não, não, não. As câmaras da Bosch, todas elas incluem regras de análise e todas essas regras de análise encontram-se na câmara. Do meu conhecimento, a Aviotec tem disponíveis 16 regras de análise e dentro destas 16, 8 delas podem estar a funcionar ao mesmo tempo. Ou seja, podemos programar 8 regras de análise ao mesmo tempo, além da que já se encontra disponível para a detecção de fumo ou a detecção de chama. Sim. Então, Fabiano, não, já estão embarcadas, eu não preciso de VMS. A única coisa é que o VMS, para poder identificar individualmente cada um desses analíticos, precisa funcionar através do DOM-VIF Profile S, Profile G ou o protocolo Bosch. A outra É pergunta, verdade. a outra pergunta do Fabiano é se tem licenciamento dos analíticos. Acredito que o Eduardo já respondeu na resposta anterior. Uhum. A Biotech já possui os 16 analíticos mais 2 de chama e fumaça para detecção de incêndio já embarcados, não é necessária nenhum licenciamento adicional, tudo já está embarcado na câmera. Correto. Agora temos uma pergunta do Cláudio. Qual a distância máxima da câmera em relação à chama e à fumaça para ela conseguir detectar? A pergunta é realmente boa. É realmente boa porque embora nós tenhamos existem modelos e vocês podem descarregá-los através da nossa internet, existem um modelo em Excel que determina qual é a distância que a chama ou que o fumo deve ter a 10, 20, 25, 30 metros. De todos os testes que eu tenho feito,
e fiz testes com chama a cerca de 30 metros, é possível identificar o comportamento da chama, vamos dizer, quando ela tem cerca de 60 centímetros a cerca de 20, 25, 30 metros, já é identificada. No entanto, a câmara Aviotec vem de base com uma lente que permitir até uma lente wide range, ou seja, aberta, que permite ver realmente até 25, 30 metros. No entanto, podemos adicionar lentes de longo alcance para precisamente a utilização da câmara em túneis e podemos ir aí até 150 metros. Claro que aí ganhamos em profundidade, não ganhamos em largura. Mas é nada mais, nada menos do que uma análise de pixelizagem, ou seja, X percentagem de imagem em fumo a uma determinada distância é válida como fumo ou é válida como chama. Portanto, eu dizia que de forma rápida com a lente standard conseguimos detectar a presença de uma chama ou de fumo a 25, 30 metros máximo. Claro que depende da altura onde é colocada. É como eu vos digo, a câmara comporta-se como os nossos olhos. Se olharmos em frente, o que está aqui embaixo eu não consigo ver. Mas se olharmos mais para baixo, ali à frente, já não consigo ver tanto. A câmara comporta-se da mesma maneira. Ou seja, é importante avaliar a cena, e a cena chama-se cena, aquilo que a câmara vê, e a câmara, ao observar esta cena, dentro desta cena, qualquer situação de chama ou fumo é identificada como perturbação. Ok. Acredito que a próxima pergunta o Eduardo já respondeu, mas eu posso dar um pouco mais de detalhes. O Fabiano também pergunta se existe uma ferramenta para fazer o projeto. Sim, Certo. na nossa página na internet existe uma ferramenta em Excel, no qual você consegue dimensionar o local a ser monitorado, a ser protegido, e você aloca as câmeras de acordo com a necessidade do local e ajusta os parâmetros que o Eduardo explicou. Por exemplo, a altura de instalação da câmera, o ângulo de inclinação que a câmera estará, o ângulo de abertura da lente. E de acordo com essas informações, a ferramenta vai apresentando para você a área de monitoramento, que ela está conseguindo monitorar naquela configuração, e qual a largura da chama e da fumaça necessária para cada metro quadrado para que ela possa identificar e gerar o alarme. Ok, Fabiano? Depois nós temos uma pergunta aqui do Daniel, Eduardo, que é possível ativar somente a detecção de chama e não de fumaça? Por exemplo, em um show onde usam fumaça de gelo seco? É sim, senhor. Essa é uma das grandes vantagens da nossa câmara Aviotec, é poder, dentro da nossa cena, identificarmos determinados espaços onde nós podemos ter só detecção de chama, ou só detecção de fumo, ou fumaça, ou as duas ao mesmo tempo. E mesmo assim, ainda conseguimos colocar atrasos, tempos de atraso, para nos dar ainda uma boa resposta a nível de falsos alarmes. Posso dizer que em determinado sítio é habitual eu ter um pouquinho de fumo durante cerca de 10 segundos, mas não se o fumo se mantiver, sei lá, por mais de 30 segundos ou por mais de 40 segundos. Eu coloco naquele espaço, delimito e digo, a análise de fumo neste bocadinho da imagem só quero que seja verdadeiro ao fim de 40, 50 segundos. Mesmo que o fumo lá esteja, durante um bocado de tempo desaparece, durante um bocado de tempo desaparece. O responsável das instalações diz que é normal, não pode estar durante muito tempo. A mesma coisa com o incêndio. O fogo, desculpem, a chama. A chama é mais rápida a detectar que o fumo. E eu posso dizer que não quero que detecte chama ao fim de 15 segundos. Ou seja, 15 segundos está certo, acima de 15 segundos já quero que comece a identificar que há algum problema. E é assim que a câmara se vai portar. Mas isso realmente requer programação sempre na câmara, via web browser, sem necessidade de nenhuma ferramenta exterior, com nenhum software específico. Ok. Bom, o Fabiano questiona em relação ao preço da câmera, da Aviotec, mais ou menos. Fabiano, esse é um tema que varia muito de impostos, cotação de dólar, enfim, em vários fatores. Para que todos possam ter uma noção de grandeza, o preço de cada câmera é aproximado de um sistema de aspiração, um detector de aspiração ou um detector de chama de longo alcance para aplicações especiais. É mais ou menos essa a comparação aí em termos de custo. Porém, como a gente já
conversou um pouco aqui, pode ser que uma única câmera consiga cobrir, por exemplo, a área de 4 detectores de chama, e com isso a gente vai ter um custo reduzido da solução. Então, isso varia de projeto para projeto para a gente ter essa relação de preço. Então, o que normalmente a gente sugere é que, caso você tenha uma demanda, encaminha para a gente essa demanda, informações como plantas, pé direito, onde é necessário monitorar. Nós iremos elaborar um pré-projeto. Com esse pré-projeto, a gente vai ter a quantidade de câmeras e, assim, nossos parceiros comerciais irão apresentar uma proposta, ok? Depois disso, Eduardo, nós temos uma pergunta que é muito pontual aqui do Brasil relacionada à norma brasileira. Então, o Cláudio pergunta: a NBR já aceita essa câmera como elemento de detecção de incêndio? Cláudio, essa é uma ótima pergunta e eu tenho uma atualização muito recente em relação a essa informação. A norma brasileira NBR 17240, ela é baseada na ISO 7240, ou seja, todas as partes, a ISO 7240, ela tem 32 partes, e eu faço parte do comitê aqui de tradução e adequação da norma brasileira, e essas partes são traduzidas de maneira sequencial. E esse ano já foi iniciada a tradução das duas partes relacionadas à detecção de incêndio por imagem, por vídeo. Então é a parte 29 e a parte 30 da ISO 7240 que estão sendo traduzidas. Nós estimamos aí que até o final do ano essas duas normas já sejam uma NBR e, consequentemente, poderá ser aplicada de maneira integral. Se acontecer de ter um projeto hoje, o questionamento é feito junto aos bombeiros, os bombeiros vão verificar se está dentro da norma ou não. A norma traduzida, como eu já disse, não está ainda disponível, mas está em fase de tradução. E se for feita uma consulta junto à ABNT, a ABNT vai indicar que está em tradução e, caso ainda não esteja em português, pode ser considerada a norma no idioma original, que é o inglês. Então, é possível utilizar já a detecção por imagem aqui no Brasil, dessa maneira. Bom, eu acredito que encerramos aqui as dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Bom, acredito que não. Caso queiram também, vocês podem entrar em contato tanto com o Eduardo quanto comigo. O meu e-mail é renato.lima2, numeral 2, @br.bosch.com. Fiquem à vontade em entrar em contato comigo ou com o Eduardo para dúvidas adicionais, projetos e etc. Para finalizar, peço 1 minuto do tempo de vocês para acessar esse QR Code. É uma pesquisa rápida para que a gente possa melhorar a cada dia o nosso processo de webinars, a transmissão de informações para vocês, compartilhando, e a metodologia de compartilhamento de informações. Então, por favor, acessem o QR Code através de seus celulares para que vocês possam contribuir aí para a melhora do nosso processo de webinars. E, em paralelo a isso, mais uma vez eu gostaria de agradecer o Eduardo pelo seu tempo, por toda a sua experiência, compartilhar toda a sua experiência da Europa, cases, entre outras informações, que foi muito útil aqui para o nosso mercado brasileiro e também aí para os participantes de Portugal. E agradecer a presença de todos no webinar e que, mais uma vez, nos colocamos à disposição aí para poder ajudá-los em qualquer demanda que vocês tenham aí em relação não só à Aviotec, mas de qualquer solução Bosch de incêndio. Ok, pessoal? Okay. Da minha parte, muito obrigado. Espero ter sido esclarecedor, pelo menos tentei. E muito obrigado pela vossa participação e também pelo tempo. E a ti, Renato, pela introdução e pelo apoio nas perguntas e respostas. Ok. Obrigado a todos, pessoal. Tenham um bom resto de semana. Grande abraço. Tchau, tchau. Ok.